Pessoal, vamos para mais uma aula de elipse escada e dessa vez nós vamos começar a ver como fazer um programa contendo layout responsivo na elipse escada. Layout responsivo é um layout onde o conteúdo é redimensionado automaticamente junto com o tamanho da janela. Então, conforme o tamanho que nós ajustarmos para a janela, o conteúdo tem que preencher essa janela inteira, se adequar automaticamente. Esse tipo de coisa é bem comum em aplicações modernas, principalmente na internet, em aplicações que rodam direto no navegador, onde muitos sites funcionam dessa forma responsiva, de que conforme o tamanho da sua janela do navegador, o site se adapta de forma a preencher o espaço disponível. E aí o objetivo hoje vai ser a gente começar a ver como faz algo desse tipo, só que dentro do Elipse Escada. Para isso, eu vou criar um programinha novo, em branco, aqui. E esse nosso programinha, vou chamar de responsivo 1, vai ser só o básico. Então eu não vou construir nada complexo, vou simplesmente colocar um gráfico e mostrar como funciona para redimensionar ele. Depois nós podemos implementar o que a gente vai aprender nessa aula aqui em gráficos, em outros elementos, em outras janelas das aplicações que a gente fez anteriormente também. Vocês podem tentar fazer isso também depois dessa aula, assim que vocês descobrirem como faz o que eu vou mostrar dessa vez. Então criamos um novo programa e eu vou transformar essa tela aqui em uma janela. Então o estilo vai ser uma janela, ela não vai ter barra de título, não precisa, ou vai? Vai, tanto faz. Ela tem que ser redimensionável, visto que o intuito é justamente fazer com que o usuário possibilite redimensionar a janela e o conteúdo ajustar em tempo real conforme o tamanho da janela. Ela tem que ser móvel, vai ser nossa tela inicial. Então a única coisa que a gente vai ter que fazer é mudar para a janela mesmo e aqui em rolagem podemos colocar nunca. Para essa aplicação não vai fazer muito sentido ter barra de rolagem, então nunca vai aparecer a barra de rolagem. Tamanho e posição é meio que irrelevante, visto que o tamanho e posição vai ser o tamanho que o usuário configurar na hora que ele utilizar esse programa. Então, podemos colocar aqui, por exemplo, 800 por 480, só para ter um tamanho inicial para nossa janela. Por 400, 480 ficou muito grande. E também aqui no geral, eu vou mudar o nome de tela 1 para janela. Só para ficar mais fácil da gente escrever os scripts depois, nomeando a partir do nome da nossa janela, que nesse caso vai ser simplesmente janela. O fundo eu vou colocar cinza. Então, tá aqui a nossa tela. Aqui dentro vai ter dois elementos. Um vai ser um gráfico. Vou mudar essa cor de fundo, porque esse cinza ele é a mesma cor que a cruz, então fica difícil de ver. Agora apareceu a cruz. Depois a gente ajusta. Então, vai ter um elemento gráfico e vai ter um botão. Vamos começar primeiro só com o elemento gráfico, que vai ser simplesmente um gráfico que vai mostrar uma tag demo, por exemplo, ou duas. Então vamos aqui em aplicação, tags, nova, demo, duas, ok. Vamos lá no gráfico, então aplicação, telas, janela, tendência 1, penas, escolhe a pena,
coloca aplicação, tag 1. Mais uma pena, aplicação, tag 2. Vou chamar essa de 1 e essa de 2. Mudar a cor, ficar um pouco mais visível. E agora nós temos uma aplicação onde uma tag demo, que está habilitada desde o início da aplicação, vai ser executada e vai mostrar no gráfico o seu valor. A gente pode rodar ela e ver que aqui está o nosso gráfico, aqui está a nossa tela é redimensionável, mas o gráfico continua lá sempre do mesmo jeito. Então, o nosso objetivo é editar esse programa de forma que quando eu redimensionar a janela, como eu estou fazendo aqui, o gráfico ajuste também, sempre ocupando de forma otimizada o máximo de espaço na nossa janela. Outra coisa que eu tenho que fazer é mudar a frequência do gráfico, que ele está bem travado. Então, vem aqui, propriedades do gráfico, né? E atualize a cada 0,02 segundos. Fica bom. Ó, bem mais fluido. Agora vamos começar a construir o que importa, que é o que permite com que esse gráfico redimensione. Então, vamos lá no script da aplicação, scripts, vou criar um novo, e esse novo script, agora vem a parte importante, ele vai ter que ser executado constantemente enquanto a aplicação está rodando, então é while running. E a minha frequência aqui, eu vou colocar uma frequência bem alta para garantir que toda vez que o usuário redimensionar, a atualização do tamanho do gráfico seja praticamente instantânea. Então, dá para colocar aqui, por exemplo, 5 milissegundos. O que vai acontecer a cada 5 milissegundos? Eu vou posicionar o gráfico e vou ajustar o tamanho do gráfico. Para facilitar a nossa vida, eu vou mudar o nome do gráfico, aqui, ó, que é tendência 1, para GR, de gráfico. Então, a gente volta lá no scripts, enquanto rodar, gr.x é a posição x do gráfico, é igual a 10 pixels, e gr.y é igual a 10 pixels. Isso é a posição inicial aqui, onde o ponto superior esquerdo do gráfico. Então, se eu executar o programa agora, só com isso aqui, ele vai posicionar lá. O tamanho a gente não mexeu ainda. Mas, mesmo que eu mexa na posição do gráfico, quando rodar, ele vai fixar aqui nessa posição. Então, vamos continuar editando o script. E agora, o importante, que é a largura e a altura do gráfico. A largura do gráfico é gr.width. E o valor que eu vou querer para essa largura vai ser um valor proporcional ao tamanho da janela. O tamanho da janela é, vamos ver aqui, tela, o nome da janela é janela. Então, script while running vai ser janela.width também. Então, largura do gráfico, largura da janela. Se eu só fizer isso, então nós teremos o nosso gráfico do mesmo tamanho da janela, só que o gráfico não começa em 0 pixel, começa em 10. Então eu vou ter que descontar um pouco aqui. Então, se eu tirar 20 pixels, vai ficar 10 pixels antes e 10 pixels depois, já que eu já tenho 10 pixels aqui. Pode ser que não dê bem certinho, porque
o elipse escada pode vir a contar a largura da própria borda da janela, que aí depende do tema. Então vamos testar e ver como é que ficou. Ó, percebam que agora o gráfico redimensiona, só que os nossos 10 pixels não deu porque, como eu me preocupei, ele conta também a largura da janela, ele pega pela parte externa. Então a gente pode tentar aumentar um pouco para 15 pixels, ver se fica bom, ou 20. Enquanto rodar, eu já tinha tirado 20, então se eu mudar para 25, tá, até que tá bom. Um pouquinho mais. Scripts, enquanto rodar, 30 pixels. Do mesmo modo, nós teremos que fazer com que a altura do gráfico redimensione. Com esse comando, nós fizemos a largura. Para fazer a altura, é praticamente a mesma coisa. Então, a gente faz gr.height em vez de width. Lembrando que se não lembrar quais são os nomes das funções, vocês podem vir aqui no App Browser, lá embaixo, e encontrar o que vocês querem. No nosso caso, nós queremos encontrar gr.height, né, que é a altura do gráfico. Mas se você não lembra como se chama, vem aqui, encontra o gr e vai de um em um ver qual que é a descrição. Então, height, a altura do objeto em pixels. Copia no script. gr.height igual janela.height. Então, mesma coisa. Se eu não souber decor, vem aqui no browser e encontra janela e encontra height, a altura da tela em pixels. Menos um valor. Como, na verdade, eu vou colocar mais um botão embaixo, então, em vez de eu colocar 30 pixels, eu vou colocar um valor maior aqui para caber o botão embaixo. 90 pixels de espaço sobrando embaixo. Fecha. Percebam o tamanho do gráfico antes de eu executar. Agora que eu executei ele, já foi para o tamanho correto. Então, vamos ajustar aqui e ver o que acontece. Ó, conforme eu mudo o tamanho do gráfico, muda o tamanho do conteúdo junto. Conforme muda o tamanho da janela, aliás, muda o tamanho do conteúdo junto. Agora o nosso botão, ele vai ficar aqui embaixo, por isso que eu deixei um espaço embaixo. Se eu quisesse colocar o botão nesse canto, ia ser muito fácil. Era simples, não precisaria posicionar dinamicamente ele, porque ele vai ficar sempre aqui. Mas como ele está no nosso canto inferior, toda vez que o gráfico descer, o botão tem que descer também, senão o botão vai ficar embaixo do gráfico. Vai sumir, vai ficar atrás do gráfico. E também, como ele vai estar no canto direito, toda vez que eu aumentar a nossa janela aqui para a direita, o botão tem que ir junto para a direita, senão ele vai começar a se afastar do canto e vai ficar no meio, vai ficar na posição incorreta. Então, vamos criar o nosso botão e dar um jeitinho de posicionar ele. Eu vou redimensionar esse gráfico, na verdade esse tamanho que eu estou ajustando aqui é irrelevante, né, já que toda vez que eu executo o tamanho é restaurado para o que está lá no script. E vamos criar um botão aqui. Esse botão, ele vai ser um bitmap, eu já tenho o bitmap pronto, vai se chamar fechar a aplicação. E o tamanho desse bitmap, vamos lá conferir, é 282 por 62. Opa. Não é o X que eu quero mudar, na verdade, né? É o tamanho. 282 por 62.
Vamos ver se ficou certinho. Ficou. Agora, esse botão vai ficar aqui no canto. Só que eu vou ter que colocar no script isso, senão, olha só o que vai acontecer. Tá aqui o nosso botão. Eu redimensionei o gráfico, o botão não veio, ele continua lá, ó. Percebam que ele está fixo. Eu preciso fazer com que ele siga o nosso gráfico. Pelo jeito, os 90 pixels não vai caber, né? Vou ter que deixar... O botão é grande, vou ter que deixar mais espaço. Então vamos lá em Scripts, While Running. Aqui eu vou mudar para 120. E agora vamos ajustar o botão. O botão, ele se chama botão 1. Eu vou mudar ele para fechar. Agora, lá no script, fechar ponto x vai ser a posição aqui na horizontal. E essa posição, ela é proporcional à largura da janela. Então, janela.width, que conforme a janela cresce, o botão também tem que ter a sua posição avançando junto com a janela. O botão não vai crescer, ele vai continuar do mesmo tamanho, só que ele vai ficar, digamos assim, ancorado no canto da direita da janela e não da esquerda. Se eu fizer só isso aqui, o meu botão vai sumir, porque ele vai ficar imediatamente depois do tamanho da janela. Então eu tenho que colocar menos uma quantidade de pixels. Como o nosso botão tem 280, posso colocar, por exemplo, 200 e 300 pixels. E fechar ponto Y, mesma coisa, só que dessa vez na vertical. Vai ser igual a janela ponto height menos um valor em pixels. Então, como o nosso botão tem 60 e poucos pixels, provavelmente 90 pixels vai ficar bom. Talvez um pouco menos. 80. Vamos conferir o script. Fecha. Vamos ver como é que ficou. Ele está funcionando, só que ele não está bem posicionado. Ele vai ter que ir mais para cima. Então vamos ajustar a posição para ele ir mais para cima. Se eu colocar aqui menos 100 pixels, tá ótimo. E agora está feito o nosso programa, que pode ser aprimorado aqui. São alguns aspectos visuais. Então, eu vou mudar a cor desse tela de fundo para cinza. Vou mudar esse gráfico para que ele não tenha título, não tenha 3D. O fundo da régua seja... Não, o fundo do gráfico seja dessa cor. E a grade do gráfico, vou colocar um vermelho escuro. E o fundo da régua, eu vou colocar uma cor meio termo aqui entre o cinza escuro e o cinza claro de dentro do gráfico. Só para ficar um pouco melhor. Além disso, nós podemos configurar esse programa de forma que ele rode em tela cheia. Percebam que agora ele está rodando aqui uma janela escrito aplicação elipse escada, aparece a barra de tarefas do sistema, aparece a nossa janela aqui dentro. Nós podemos fazer com que essa janela apareça dentro de um espaço vazio na tela. Para isso, vamos aqui no Organizer e tiramos a barra de título. Agora nós temos somente a nossa janela dentro da tela.
e ela redimensiona e reposiciona o botão conforme a demanda. Por fim, nós podemos fazer com que esse botão aqui execute a sua função, que é da forma que a gente já viu antes. Basicamente, nós vamos ver em scripts do botão, novo, ao soltar, e aqui a gente coloca aplicação.stopRunning. Então, encontro no browser stop running, ou digito aplicação, é uma função, aqui, fecha, salva, e agora nós concluímos o primeiro exercício de aplicação responsiva, que ainda tem uma limitaçãozinha que a gente vai resolver na próxima aula, que é essa aqui. Dá para tornar essa janela minúscula, menor do que o tamanho mínimo aceitável, que seria algo mais ou menos assim para não sumir com o botão. Isso é tudo então, até a próxima.